crianças! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Olha só onde estou. Estou na sala de aula. Hoje o nosso vídeo vai ser aqui. Pessoal, na aula de história de hoje, nós vamos fazer uma retomada de conteúdo. Ou seja, nós vamos ver algumas coisinhas que nós já estudamos. Nós vamos ver novamente. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar para a prof, certo? Então não esqueçam, ó. Peguem o livro de história de vocês e acompanhem a aula com a prof. Oi, crianças! Voltei. Olha só, nosso quadro já tá com um esqueminha aqui pra gente fazer uma retomada do conteúdo. Nós vamos começar falando sobre o engenho de produção de açúcar. Quem lembra o que é o engenho de produção de açúcar? O engenho de produção de açúcar é um local onde a cana-de-açúcar era plantada, colhida e transformada no açúcar, certo? Então, este era o engenho de produção de açúcar. Quem que produzia este açúcar? Os escravizados. Os escravizados eram pessoas negras e africanos que vieram para o Brasil para realizar este trabalho de produção de açúcar. Mas eles não faziam só isso, não. Eles também cuidavam da casa, cuidavam das crianças, plantavam, erguiam cercas, faziam de tudo. Mas eles não faziam de tudo para eles. Eles tinham uma pessoa que comandava eles, que eram os senhores de engenho. Os senhores de engenho é como se fosse o dono de tudo. Ele era dono de todas as terras, donos dos engenhos e donos dos escravos. Então eram os senhores que mandavam os escravos fazer tudo isso. Cuidar da casa, plantar e cuidar do engenho também. Os escravizados começaram a ficar revoltados com o que estava acontecendo, pois eles não tinham a recompensa deles. Eles achavam que se eles fizessem o trabalho, os senhores de engenho iam dar a liberdade deles, mas eles não deram. Então os escravizados começaram a criar grupos, que nós chamamos de quilombos. Este grupo de quilombos eram os escravizados, negros, africanos, que se reuniam em uma povoação para eles terem a liberdade deles. Então, como eles não estavam gostando do que estava acontecendo, eles começaram a desobedecer os senhores de engenho, começaram a não fazer as plantações, a não colher cana-de-açúcar. E daí, eles criaram essa povoação, né? Este lugar onde os negros se reúnem. Então, eles fugiram das casas dos senhores e criaram o quilombo, que é como se fosse uma cidade, um bairro só de escravizados, só de africanos. E lá eles tinham a liberdade deles, eles tinham a vida deles de volta. Os senhores de engenhos, além de donos das terras e dos escravos, eles também eram donos da criação de gado, ou seja, das vacas e dos bois. Eram eles quem criavam o gado. E para que servia o gado? O gado ajudava no transporte tanto das pessoas quanto dos produtos produzidos lá nas fazendas dos senhores de engenho. Então era para isso que ele tinha a criação de gado, para ajudar no transporte. Além do transporte, o gado também ajudava a girar as moendas, que este lugar onde girava as moendas era onde a cana-de-açúcar era moída. Então, para aquela máquina moer o açúcar, era preciso fazer esse movimento, né? Ele tinha que girar para poder moer. E quem fazia isso era o gado. Então, eles colocavam como se fosse uma capa no gado com um fio, em que o gado ia girando, girando e ia moendo a cana-de-açúcar. Com o passar do tempo, o gado aumentou muito, muito mesmo. Tinha muitas vacas e muitos bois. O que aconteceu? Esses animais começaram a pisotear a plantação de cana-de-açúcar. E isso foi prejudicando o senhor de engenho, porque a plantação ia acabando. Então, o senhor de engenho começou a fazer a criação de gado em outros lugares, nos vizinhos, por exemplo. Até que um dia os gados começaram a procurar outros locais para viver. Locais perto de água, perto de comida, e assim foi. Agora, olha só, mudei o meu quadro. Nós vamos retomar sobre bandeirantes.
E bandeirantes é uma coisa muito simples de saber. Vamos lá, olha só. Os bandeirantes ou as bandeiras é a mesma coisa que uma expedição, como se fosse um passeio. Então, eram expedições, tá? Que iam pessoas experientes, bandeirantes experientes, pessoas que já conheciam o caminho, pessoas importantes, tá? Iam alguns jovens brancos também, algumas pessoas brancas. Iam os mamelucos, lembra que era uma mistura de indígenas com pessoas brancas? Então, estes eram os mamelucos. Eles também iam nessas expedições. E por último, iam os indígenas escravizados, que eram os escravos. Eles iam somente para carregar as coisas e fazer a parte da comida, né? Realizar a parte da cozinha. Então, era somente para isso que os indígenas escravizados iam. Este pessoal todo realizava expedições. E para que servia essas expedições? Eles iam em busca de novos indígenas para serem os escravos, né? Eles iam atrás de ouro e pedras preciosas também. Então, estes eram os bandeirantes, eram expedições e ocorreram várias bandeiras, várias expedições. Meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa retomada aqui na sala de aula, né? Tô aqui na sala de aula do terceiro ano B. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho melhor esta aula. A prof tá morrendo de saudades, eu espero que vocês estejam fazendo todas as aulas. Depois nós vamos conversar com muito carinho sobre elas, tá bom? Eu vou deixar aqui no Classroom de vocês uma foto, tá bom? De um caderno, para vocês copiarem tudo que a prof colocou no quadro, vocês vão copiar no caderno, tá? E embaixo da onde vocês copiarem o esquema, o mapa conceitual que a gente elaborou hoje, vocês vão realizar um desenho daquilo que vocês mais gostaram de aprender nessa aula. Combinado, meus amores? Tô morrendo de saudades, não vejo a hora de nos reencontrarmos. Um beijo no coração e até semana que vem. Ah, não esqueçam, após copiar no caderno o esquema, vocês vão abrir o link que a prof vai deixar aqui no Classroom de vocês. Vocês vão preencher com os seus dados, o nome, a turma, a professora e a data, e vão colocar uma foto do caderno de vocês com o esquema copiado. Combinado? Beijos!